Boa noite. A Prefeitura de Santos deve rever em breve diversos pontos da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A mudança afeta a altura máxima permitida para novos edifícios e acontecerá por causa de uma portaria da Aeronáutica que está valendo desde outubro do ano passado. Nos últimos anos, a construção de edifícios em Santos vem mudando a paisagem da cidade. Num rápido passeio, é possível ver o aumento e a quantidade de prédios altos. Eu sou contra porque eu acho que tira um pouquinho da ventilação da cidade, né? Tira o charme da cidade, né? Que eu conheço Santos há muito tempo e realmente fica meio descaracterizado mesmo o modo como era a cidade, né? Eu acho muito agressivo essa construção toda aí, né? Mas uma nova lei da Aeronáutica prevê que em um raio de 4 quilômetros da base aérea de Santos, localizada em Guarujá, a altura máxima para futuras edificações ou antenas seja reduzida de 75 para 49 metros, o que equivale a um prédio de aproximadamente 15 andares. A medida atinge principalmente a orla e bairros que vão da Ponta da Praia ao Canal 4. Santos é uma cidade com uma área pequena e adensada, quer dizer, Santos ela vai ser adensada e vai continuar se adensando, quer dizer, a cidade vai continuar crescendo. Você não tem muito para onde crescer a não ser em altura. A proibição está em vigor desde outubro do ano passado e vai exigir da Prefeitura uma revisão na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santos para permitir edificações maiores nas áreas onde isso é possível, como a Zona Noroeste e o centro da cidade. A Secretaria de Habitação já estuda um modelo para ocupação, principalmente na região central de Santos. Uma área que perdeu muita população, só para você ter uma ideia, em 50 ela tinha 44 mil habitantes, hoje ela tem 4 mil. Já tem 10% do que tinha há 65 anos atrás, né? E é uma área que tem muita infraestrutura, muito equipamento público, né? E muito emprego, portanto, óbvio que é uma área que precisa ser repovoada. Então, nessa estratégia, a gente estava propondo um modelo de imóveis que tivesse comércio no térreo e tivesse unidades habitacionais mais acessíveis, com preços mais acessíveis do que as ofertadas em outras regiões da cidade, mais próximas à orla, né? De forma a trazer de volta para essa área famílias com uma renda média, média baixa e até de baixa renda. Nós queremos até o fim desse primeiro semestre entregar um primeiro produto para análise do CMDU, do próprio prefeito, para ver se a gente consegue iniciar uma discussão que tem que ter a participação da sociedade civil organizada através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Para a Associação de Empresários da Construção Civil, a lei deve afetar negativamente o setor. Tudo que limite isso compromete e encarece. Quer dizer, você acaba, oferta e demanda, quanto mais difícil for construir, vai ser mais caras as unidades, né? Quer dizer, e aliado a isso, a gente também tem, quer dizer, a situação econômica do país mudou. Então isso acaba afetando também, quer dizer, você já tem uma condição um pouco diferente mercadológica em função da situação econômica do país. E você tem uma restrição maior para a construção. Na contramão dos empresários e fazendo eco aos moradores ouvidos no início da reportagem, está o escritor e jornalista Flávio Amoreira. Ele critica o processo de verticalização que tomou conta de Santos, que é ironicamente chamado por ele de Dubai do Brejo, uma referência à cidade dos Emirados Árabes Unidos, conhecida por concentrar os maiores prédios do mundo. Essa lei não vem diretamente a todo esse meu posicionamento de militância urbana, mas, de certa forma, vem de encontro ao meu questionamento ao excesso de verticalização, ao mau gosto da verticalização, que leva a Santos a uma ideia de Gotham City, uma cidade obscura, cinzenta, nada condizente a um paraíso diante do mar, belo mar selvagem, de Vicente Carvalho. Em São Vicente, creches e escolas municipais fecharam hoje por falta de merenda e atraso no pagamento de funcionários. As unidades devem permanecer sem funcionar amanhã. Em nota, a Prefeitura informou que a empresa fornecedora de alimentos já foi notificada e o abastecimento vai acontecer durante a semana. A administração municipal disse também
que o pagamento dos trabalhadores concursados é escalonado. Solidariedade, metade da renda arrecadada na última edição do Nhoque Solidário, realizada no último dia 29, já foi entregue ao Lar Santo Expedito. Mais de R$5.000 foi a renda obtida com a venda do Nhoque Solidário no último dia 29. O dinheiro será destinado às crianças do Lar Santo Expedito. O valor corresponde a 50% da venda do prato naquele dia, no restaurante, no balcão e delivery. É um orgulho grande, né, de eu ter ajudado, não só eu, como todos os nossos clientes que participaram desse evento, sem os quais esse movimento não teria essa renda de um total de R$ 5.383,50, que eu acabei de passar para a assistente social do Lar Santo Expedito. O dinheiro será utilizado para a manutenção da entidade que cuida de 11 crianças. Elas moram no abrigo. Aqui, brincam, estudam, se alimentam. A partir do momento que a criança vem para o serviço de acolhimento, nós somos responsáveis por tudo. Na área de saúde, educação, lazer, vestuário, alimentação. Então esse dinheiro é para tem esse fim. É a segunda vez que o Lar Santo Expedito participa do Nhoque Solidário promovido pela cantina Babo Américo em Santos. A iniciativa acontece também em junho e a creche São Jorge, no bairro Campo Grande, será beneficiada. Em Cubatão, a primeira corrida de rua de 5 quilômetros Costa e Silva foi realizada no domingo. Cada competidor doou 1 quilo de alimento não perecível que foi encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade do município. 650 pessoas participaram da prova. A largada aconteceu de manhã em frente ao Centro Social Urbano, na rua Salgado Filho. O evento foi em comemoração ao aniversário de 37 anos do bairro Jardim Costa e Silva. A gente atingiu a nossa meta com o número de inscrições, ultrapassou, né? E tivemos apoio da Polícia Militar, do SAMU, Prefeitura Municipal de Cubatão, da Santa Cecília, que nos apoiou desde o começo do evento. Vinícius Cordeiro da Silva foi o vencedor no masculino, com um tempo de 16 minutos e 37 centésimos. No feminino, Maria Maricleide Silva ficou em primeiro lugar, com 22 minutos e 3 segundos de corrida. Eles carregam o título da primeira banda de metal pesado da América Latina. Toda a trajetória da Vulcano, que tem uma carreira consolidada no Brasil e no exterior, vai parar nas telonas. O filme será exibido daqui a pouco no Cine Roxy 5. São 35 anos de história, desde a década de 70. E para contar isso aos fãs, nada melhor do que um filme. A ideia foi do diretor de cinema, Vladimir Cruz. O Rodinei, que é o co-diretor do filme, ele tinha a ideia de fazer um videoclipe do Vulcano, né? E, na verdade, quando ele me propôs a gente fazer o clipe, eu falei, não, o Vulcano tem uma baita história, vamos fazer um documentário da história deles inteira já. E a gente começou a partir disso, a banda deu um super apoio e tá feito. Produção independente. 100%, a gente não pegou nenhum recurso estatal, nem nada disso, é totalmente independente, ao fazer, ao distribuir, tudo. Inclusive o lançamento é um lançamento independente. A história do longa se confunde com a vida do guitarrista Zema Rodeiro. Ele é o fundador da Vulcano, banda que começou em Osasco, veio para Santos e ganhou o mundo. Foi o primeiro registro de som pesado da América Latina. Eu sou assim, o integrante original daquela época, né? E que carreguei a banda até hoje e tal. Então, por isso, talvez, eu estou como protagonista na história. Quase 3 horas de filme e ainda é pouco. A história de Vulcano retrata também a evolução do rock santista desde a década de 80. Vocês acabaram de voltar de uma turnê na Europa. Como que é a rotina de shows da banda? Tá, a Europa assim, é bem diferente daqui, né? Enquanto o Brasil tem assim, o Brasil pensa que o underground é coisas de garotada, sem muito propósito, alienado e que tenta fazer alguma coisa. O Brasil tem essa visão do underground. Já na Europa e os outros países do resto do mundo, não. O underground caminha ao lado do mainstream. Isso aí faz com que os shows acontecem de segunda a segunda e tem público para segunda a segunda. Então a gente caminhou dessa vez 28
29 dias e fizemos 28 shows. O filme será exibido daqui a pouco, às 9 horas, aqui no Cine Roxy 5, no Gonzaga. Só chegar e assistir. É de graça. É só aparecer, ter disposição e curtir os portais do inferno se abrirem. Mas se você não puder assistir ao filme hoje, eles vão lançar o DVD no dia 17, aqui em Santos também. E para comemorar o lançamento, nada melhor do que um show. O DVD sai no próximo dia 17, tem um show de lançamento aqui em Santos, e ele tem muitos extras. Além do filme, tem um show completo, tem mais um monte de imagens extras, e mais, quem ainda conseguir comprar o DVD, ainda vai ter acesso ao endereço na internet que vai ter um monte de material bônus. O outono está mais chuvoso do que o comum na região. Só neste mês, Santos já acumulou 224 milímetros de chuva por metro quadrado. O normal para o período é de 106 milímetros. Esse cenário favorece o acúmulo de água parada e a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a prevenção é ainda mais necessária. Em Santos, há 475 armadilhas espalhadas pela cidade para controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos e são monitorados toda semana por 6 agentes da prefeitura. Toda semana é feita a leitura, é feita a contagem de insetos que foram capturados, e aí são classificados pela espécie, se são Aedes aegypti, se são Aedes albopictus ou se são outras espécies de mosquitos, e a sexagem, se são machos e fêmeas. Tudo isso vai para um sistema de informação que permite que a gente veja como está a distribuição de infestação do mosquito por toda a cidade. Desde o começo do ano, mais de 1.100 casos de dengue foram registrados só em Santos. A expectativa era de que, com a queda da temperatura, esses casos diminuíssem. Mas não foi isso que aconteceu. As nossas temperaturas são amenas, não são extremamente frias. Então, não chega a ser um limitador total dessa proliferação do vetor. A gente também tem que lembrar que, mesmo estando um pouco mais frio, bem mais frio agora do que algumas semanas atrás, mas há uma incidência muito grande de chuva. Então, é uma certa compensação. Brena também recomenda que a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya é eliminar os principais criadouros do mosquito. É preciso que haja uma coparticipação, uma cooperação da população como um todo, fazendo o controle de criadouros dentro dos seus ambientes de frequência, seja a residência, seja o local de trabalho, o local de estudo, olhar os possíveis criadouros e fazer o controle e a eliminação sempre que possível, para que essa população de mosquitos possa ser, de fato, eu não digo erradicada, porque a erradicação eu acho que é algo difícil de ser atingido, mas ter um controle de forma a minimizar os riscos dessas doenças. Pensando na prevenção, a Unisanta realizou ontem o 3º seminário Rumos e Desafios, que teve como principal tema o mosquito Aedes aegypti. Nós sabemos que nós não podemos achar que já está tudo certo e parar com esse trabalho, nós temos que fazer isso uma continuidade, mesmo agora que está chovendo, está frio, nós continuamos sim fazendo as nossas ações. Em menos de um ano, a região foi cenário de 3 acidentes de grandes proporções que colocaram em risco a vida de moradores. O tema foi debatido no 15º Congresso Ambiental da Unisanta com diversos especialistas. Desde o ano passado, 3 grandes acidentes ambientais assustaram a população. O mais recente foi no final de março. Um vazamento de óleo no rio Cubatão, enquanto a empresa Transpetro fazia uma operação de transferência do produto. Em janeiro, outro vazamento. Dessa vez, em Guarujá. Um composto de cloro vazou de um dos contêineres que estavam no pátio de cargas da empresa Local Frio.
A substância provocou uma reação química quando entrou em contato com a água da chuva. 25 contêineres pegaram fogo. A nuvem de fumaça contaminada com ácido de cloro levou mais de 100 pessoas a unidades de saúde da região. Uma idosa de 68 anos, que inalou os gases, morreu 4 dias depois do acidente. Em abril do ano passado, outro incêndio de grandes proporções atingiu o terminal da Ultracargo na Alemoa, em Santos. 6 tanques com etanol e gasolina explodiram e ficaram em chamas por 9 dias. Ninguém se feriu gravemente, mas cerca de 6 toneladas de peixes morreram. O que nós estamos fazendo como CETESB, estamos realizando vistorias sistemáticas com o setor de riscos tecnológicos e o setor de emergências químicas da CETESB para fazer uma avaliação em todo o terminal e, ao final dessa avaliação, nós vamos determinar algumas ações que essas empresas deverão adotar. Nós também estamos acompanhando a remoção dos equipamentos que foram colapsados na Ultracargo, tem a parte de recuperação da vegetação, tem a parte de recuperação do solo. 3 acidentes diferentes, mas com as mesmas consequências. Danos gravíssimos ao meio ambiente. Pensando nisso, a Unisanto organizou a 15ª edição do Congresso Ambiental e escolheu o tema Saúde e Segurança Ambiental na Baixada Santista, para debater com os alunos do curso de Direito. As consequências para o meio ambiente são principalmente aquelas que não têm retorno, como a mortandade de peixes, a poluição que foi para a atmosfera, infelizmente, no caso da Local Frio, mortes, e essas são consequências que vão ficar para sempre. Existem outras consequências que são consequências de natureza jurídica, que é a necessidade da adoção de medidas de prevenção para evitar que novos acidentes como esse venham a acontecer. Moradias próximas de indústrias também compõem um cenário perigoso na Baixada Santista. Depois dos últimos 3 acidentes, ficou claro que não há um plano de emergência por parte da empresa e poder público que inclua a comunidade. A população sente-se vulnerável, exposta aos riscos e tem medo. Todas as empresas já existem e têm seus planos próprios de emergência. O que a gente precisa evoluir são planos fora da indústria. A gente tem vários mecanismos. Existe um mecanismo que a gente vai falar hoje que chama APEL, que é um programa desenvolvido pelas Nações Unidas que estrutura a forma de abordar esse assunto de forma a que a população seja atendida e que ela saiba o que fazer no caso de alguma emergência. Ainda não estamos preparados. Nós precisamos fazer um trabalho, e esse trabalho ele demora de uns 2 anos, 2 anos e meio para implementação. Futuros advogados refletindo e debatendo o futuro. Segurança e qualidade de vida na nossa região. Como o direito é uma área que tem o intuito de prevenir muitas coisas, eu achei extremamente importante uma palestra dessa. Esse congresso ambiental já é de extrema relevância aqui para os nossos alunos, na medida em que debate alguns dos assuntos que vão repercutir no dia a dia, na qualidade de vida de toda a população, notadamente com temas relevantes para a Baixada Santista, E para falar um pouco mais sobre os prejuízos causados por essas ocorrências à natureza, o Caderno Regional recebe agora o químico, engenheiro industrial e de segurança, Hélio Lopes. Professor, boa noite. Obrigado por participar conosco mais uma vez aqui. Professor, nós vimos ali, o promotor da URI, do Meio Ambiente, falando sobre a necessidade de medidas preventivas. Nós vimos a CETESB falando de vistorias. São coisas que todos nós sabemos que são necessárias. Essas coisas acontecem e qual o risco que nós corremos na nossa região de ainda termos acidentes graves como esses que já ocorreram? Você notou que ele fala muito na parte de que a parte interna está resolvida e que nós nos preocupamos com a parte externa, ou seja, em caso de um acidente, de como é que vai ser o comportamento da população, como é que nós vamos tirar as pessoas das áreas afetadas. E que a gente percebeu de alguma maneira, professor? Eu me lembro aqui na cobertura, eu participei da cobertura, o que mais me chamou a atenção foi a falta de informação das pessoas e o desespero dessas pessoas por não saberem como se comportar em situações como essa. Esse é um dos problemas, um dos maiores problemas nesse caso, professor? É um problema sério, realmente, mas eu vejo da seguinte maneira, que nós temos que trabalhar melhor essa gestão interna das empresas para evitar esse tipo
de acidente, né? Ele se propague da maneira que se propagou. Se nós tivéssemos realmente uma estrutura dentro da empresa, com acompanhamento efetivo, eu garanto a você que metade desses acidentes não teria ocorrido. E nós corremos riscos ainda hoje, então, professor? Inclusive, não adianta, por exemplo, as pessoas normalmente falam a falta de fiscalização do órgão ambiental. Bem, por mais que ele fiscalize, se não houver a gestão, ou seja, aquele que conhece a sua casa, que está no dia a dia, acompanhando os serviços de segurança, não adianta, isso não adianta. E a coisa vai muito mais além que isso. Eu posso te garantir que ela começa na parte de licenciamento, né? Eu diria até um pouquinho antes do licenciamento. Muitas vezes ela começa dentro da Câmara Municipal, quando nós fazemos as nossas legislações, quando nós criamos os nossos planos diretores, o uso e ocupação do solo, e se permite que determinadas atividades acabem entrando dentro do seio da comunidade. E nós temos vários exemplos aqui de transportadoras, de áreas com containers, se expandindo fora dos limites da área portuária para dentro da área urbana. Bom, nós passamos uma matéria aqui hoje falando que a Prefeitura vai ter que rever, né, o uso e ocupação de solo em relação à altura dos edifícios por causa de uma portaria da Aeronáutica que limitou a altura, né, de 75, me parece, para 49 metros. Quer dizer, essa legislação foi alterada já, né, agora aqui no município, né, de uso e ocupação de solo, e agora vai ter que ser alterada de novo, né, professor? Exatamente. Então, veja a importância do legislativo, né? Ele tem um peso muito grande e ele precisa estar cercado de pessoas que tenham conhecimento técnico para poder fazer essas legislações. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um caso que eu acho preocupante e sempre que ocorre um acidente da magnitude que nós vimos, logo na sequência aparece, por exemplo, se propondo PASAPEL, se propondo planos de contingências. Isso é bom? É bom, lógico, ajuda, né? Porém, nós temos que agir preventivamente. Eu vou dar um exemplo, que é uma empresa que se situa ao lado praticamente da Santa Casa de Santos, né? Uma empresa de container, que inclusive armazena lá isocontainer com produtos químicos. Imagina se tivesse um vazamento, um incêndio das proporções da Local Frio. Ao lado da Santa Casa. Ao lado da entre a Santa Casa e aquele cemitério vertical. Eu pergunto, adiantaria plano de contingência? Adiantaria PASAPEL? Quem que retiraria dezenas de pessoas que estão na UTI, pessoas que estão passando por uma cirurgia? Qual é o plano que vai conseguir resolver essa situação? E numa área central da cidade. Uma área central. Então, a questão vai muito além do que se está discutindo em termos de plano de contingência. Ela começa no seio da política, na Câmara, passa pela Prefeitura e termina nos licenciamentos ambientais. A verdade é que a empresa não deveria estar lá, né? Não deveria. Agora, professor, a gente está falando desses acidentes ou possíveis incidentes que possam ocorrer. Eu sei que o senhor participou de uma audiência hoje na Justiça Federal de Santos para tratar justamente do assunto do vazamento de enxofre que ocorreu na Termac em 2011. Quais as informações que você tem a respeito dessa audiência, professor? Esse acidente, ele ocorreu, aliás, ocorreram alguns acidentes dessa natureza, foram vazamentos de gases, principalmente de gás sulfídrico, né, que tem um cheiro característico de ovo podre, que em determinadas ocasiões a população da Ponta da Praia tem reclamado muito disso. Na época eu era o secretário de Meio Ambiente de Guarujá. E nós tivemos a oportunidade de participar lá de 3 casos. Foi um em 2010, depois 2011 e 2012. Aí nós resolvemos dar um basta nessa situação, né? Era um carregamento de enxofre que vinha do leste europeu para cá e a gente vê que é enxofre de péssima qualidade, né? Então, quando se descarrega esse produto, você tem a liberação de gases ácidos.
E isso era corriqueiro. Isso acaba ferindo a própria legislação estadual, que é o regulamento da Lei 997 e o próprio artigo 33, que não permite a liberação de substâncias odoríferas na atmosfera. Isto está incluído, inclusive, no próprio licenciamento, quando a CETESB permite que a empresa se instale ali, mas não que evite esse tipo de coisa. Então, havia uma série de desconformidades nesse sentido. Nós fizemos a autuação da empresa e como a lei de crimes ambientais, ela exige, um caso de vazamento dessa magnitude, é um dever de ofício daquele que está dirigindo, seja um secretário, um gerente, enfim, que ele encaminhe isso para os ministérios públicos, tanto federal como estadual, para que se processe aí a lei dos crimes ambientais. Veja, isso ocorreu em 2011 e agora é que está ocorrendo a audiência para condenação da questão do crime ambiental. 5 anos se foi. Mas é um processo que ele tem todo, foi dado entrada pelo Ministério Público Federal e ele transitou e hoje foi a audiência. Então, presente lá a empresa, aqueles que participaram e eu como secretário que assinei o laudo, as multas e tudo mais, estava lá para defender, enfim, o lado da denúncia do Ministério Público Federal. Professor Hélio Lopes, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e vamos realmente torcer para que tudo corra bem, novos acidentes não aconteçam, principalmente esses de grande porte que acabam assustando muito a população e colocam a população em risco, não é, professor? Sem dúvida. Eu acho que nós devemos discutir mais essa questão. A Unisanto está fazendo um bom trabalho, porque leva isso para o seio da comunidade, para os políticos que estão nos assistindo, enfim. Esses são casos que precisam ser discutidos. Existem vários casos ambientais, como a questão do aterro sanitário, que está prestes a vencer aí 17 meses e as pessoas não estão tomando a providência que deveriam tomar. Estão entrando no caminho crítico para deixar chegar no dia que tiver saturado, pensar o que vai fazer. Então a gente precisa melhorar, enfim, e discutir mais essas questões. Obrigado mais uma vez e boa noite, viu, professor? Boa noite.